Valente falar ao doutor Nélio Roberto Machado. Excelentíssimo senhor ministro presidente desta corte, eminente relator, ministro Eros Grau, senhores ministros, ilustrado representante do Ministério Público. Na realidade, esta causa reflete uma espécie de odisseia, alguma coisa de todo incompatível com o Estado de Direito democrático. Frequentemente, vários episódios foram noticiados antes pela imprensa, negando-se ao advogado qualquer tipo de informação, e esta operação, cujo nome eu, em respeito a uma posição adotada pelo presidente desta Corte e presidente do CNJ, ministro Gilmar Mendes, eu não usarei, porque penso, como Sua Excelência, que é necessário que se encerre com essa postura de marketing permanente de se apelidarem operações que devem se fazer na forma da lei e não conferindo-lhes espetacularidade ao arrepio das normas de regência, sobretudo as de índole constitucional. Comemoramos agora 200 anos do Supremo Tribunal Federal, 30 anos da judicatura do ministro Marco Aurélio, contemporâneo do ministro Celso de Mello. E eu tenho tido o privilégio, há mais de 30 anos, porque formado só há 34 anos, venho ocupando esta tribuna desde aquela época remota. E posso dizer que esse tribunal é um orgulho da nação brasileira. É efetivamente a sentinela da liberdade. Sem o Supremo Tribunal Federal, jamais se poderia ter feito a transposição do estado de exceção para o estado de direito. Mas, lamentavelmente, nada obstante a vigência da Carta Dita Cidadã, sucede que um jornal, a Folha de São Paulo, em 26 de abril, em artigo da Lavra da jornalista Andréa Micael, noticia que se engendrava uma grande operação policial. Curiosamente, um dia após, o dia que sai a notícia, de um acordo celebrado e diante de uma disputa muito intensa na área societária, uma disputa acirrada, envolvendo interesses múltiplos, diversos, alguns mais legítimos, outros menos legítimos. Então vem a notícia com pompa e circunstância, dando-se o nome do delegado, a vara e os destinatários da prisão. Muito bem, lembrei-me dos tempos da ditadura, quando não havia a garantia do habeas corpus, e ainda assim nós, advogados, impetrávamos, indicando como coatores todos os potenciais responsáveis pela prisão de um perseguido político. Naquela época, não havia o habeas corpus, em razão do AI-5, de dezembro de 68. Muito bem, mas o STM solicitava informações e os juízes as prestavam em pleno regime ditatorial, eventualmente dizendo que se tratava de preso político. E o habeas corpus, que não existia, acabava existindo porque tinha o condão, no mínimo, de localizar-se o preso, permitindo-se acesso à inquisa, contato com o advogado e com os familiares. Pois bem, na vigência da Carta de 88, pede-se um habeas corpus. Os juízes se orquestram, alguns deles, de São Paulo, inclusive a autoridade coatora primitiva, o doutor Fausto, cuja suspeição e impedimento venho arguindo, porque tem apaixonamento pela causa, porque não tem isenção e porque não tem equilíbrio para julgar este caso. E já é reincidente, porque já houve outros casos que o Supremo teve que interferir diante de desmandos e uma postura sem neutralidade desse magistrado, que é cortês no trato, que é delicado, que é gentil, mas que efetivamente, e aí a questão alcança uma discussão mais abrangente, porque é de se perguntar se é razoável que permaneça no país uma legislação que confere a um juiz poder de investigação e depois este mesmo juiz que atua em cumplicidade com o Ministério Público, ao lado da autoridade policial, este famigerado Protógenes, agora investigado, que colocou a ABIN nessa história, a ABIN que nada tem a ver com investigação policial, segundo a Constituição, segundo o Código de Processo Penal. Pois então, nega-se a informação. Argumento do magistrado e de outros mais. Doutor Hélio, inclusive, que atua no Tribunal de São Paulo, paradoxalmente em auxílio à relatora dos habeas corpus. Informam dizendo que não podem informar. E não podem informar porque, se houver procedimento sigiloso, estariam prevaricando. Onde estamos? O juiz acha que pode desinformar
nada informar, não informar a um tribunal que lhe é superior hierárquico. E assim começa o jornal noticiando, o blog de alguns jornalistas de aluguel, a Folha de São Paulo com a Andréa Micael. E eu então bato a porta do tribunal e vou a cada um dos juízes de São Paulo, peço certidão, a mesma resposta: o senhor não tem direito de ver nada, o senhor está querendo praticar um ilícito penal, porque o senhor não tem direito como advogado na Constituição Cidadã de ter acesso a uma informação contra o seu constituinte, e que o jornal fala com todos os detalhes, em crime flagrante de violação de sigilo, e que restou até agora sem nenhum tipo de perquisição. Pois bem, inicia-se a nossa luta, a nossa peregrinação. De início, a relatora em São Paulo, desembargadora Cecília Mello, afirma: os fatos são gravíssimos. Depois, os juízes fazem ponderações, ela deixa de ser relatora, surge nova relatoria, todo o episódio se origina da violação ao HD do Banco Opportunity, que foi objeto de uma operação cujo nome eu também não vou citar, em outubro de 2004. Esse assunto já bateu a porta do Supremo e a ministra Ellen Grace concedeu liminar, impedindo que a CPMI abrisse o HD do Banco Opportunity. Pois bem, o Ministério Público, que é uno, indivisível, omitindo a verdade dos fatos, porque na 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que seria a preventa para qualquer desdobramento deste famigerado HD, lá havia uma ordem, no sentido de que o Banco Opportunity não fora destinatário da rumorosa operação de outubro de 2004. Pois bem, do mesmo modo, o Tribunal de São Paulo negou a correição parcial intentada pelo Ministério Público. Do mesmo modo, em apelação criminal, sob a relatoria da desembargadora Cecília Mello, decidiu-se que o HD, se aberto, só poderia sê-lo no gabinete do magistrado da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, com a presença dos advogados de defesa do Ministério Público, com palavras-chave limitadas, cingidas e circunscritas aos termos daquela denúncia do episódio de 2004. Pois bem, o MP, que é uno indivisível, omite esta informação. A polícia, que detinha erradamente esse HD, porque a decisão judicial falava em requisição para o juízo, como também determinava que viessem documentos da Itália para o Brasil acerca de conduta da Telecom Itália, com envolvimento de possíveis autoridades do nosso país, em condutas não regulares, não republicanas, não lícitas. Essa ordem até hoje não foi cumprida, a despeito de representação formal que fiz ao Procurador da República, Dr. Fonteles, e posteriormente com a pena do ministro Rezec, na condição de advogado, já para o Dr. Antônio Fernando, também não se tomou nenhuma providência. O Ministério Público agora luta pela prisão do meu constituinte, à margem da lei, no STJ, em habeas corpus do Correio Humberto Braz, opina favoravelmente à sua libertação, dizendo que nada justifica essa medida constritiva, de todo desnecessária. Um parecer de Eduardo Antônio Dantas Nobre, de 1º de outubro de 2008. Pois bem, viola-se o HD. A prova é toda ilícita. É prova ilícita por derivação. São os frutos da árvore envenenada, doutrina que este Supremo prestigia, seguindo a linha da Suprema Corte Norte-Americana, país que acaba de eleger Barack Obama para a esperança de toda a civilização que tem consciência no princípio da democracia e nas liberdades públicas e fundamentais. Não é possível que no domínio de uma carta cidadã, como a nossa, se esconda do defensor o acesso a uma investigação que os jornais anunciam, como hoje se anuncia também. Um site diz que o meu cliente será condenado na semana que vem a 6 anos de cadeia. Como sabem disso? Como saem essas informações? Eu posso nominar, é o seu Paulo Henrique Amorim, é o senhor Nassif, é um tal de Ucho, que eu não sei o que é, que dizem tudo, eu não sei como eles têm esse acesso. E no STJ, deram-me acesso ao inquérito, que é uma falácia. A defesa não tem acesso a inquérito algum, porque a polícia certifica que dá aquilo que diz respeito ao constituinte, mas não em relação aos corréus. Eu nunca vi isso. Este juiz
cria uma conexão delirante entre o inquérito que está ainda no nascedouro, onde há uma peça final firmada pelo famoso Protógenes, em que ele, sem ouvir ninguém, enxerga uma organização criminosa, artigo 288 do Código Penal, empresa regularmente constituída, enxerga crime financeiro e não há denúncia. Há uma denúncia tão só pelo suposto crime de corrupção ativa, que não justifica a ação controlada. Ação controlada que foi feita de forma editada, suprimindo-se falas, com defeitos flagrantes. O juiz nega todas as provas de defesa, inventa uma audiência de julgamento com memoriais, porque ele quer a missa de corpo presente. Ele deseja prender o meu constituinte, custe o que custar. Manifestações de rebeldia de juiz de primeiro grau, de alguns procuradores da República, afrontando a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Onde é que nós estamos? Daqui a pouco farão passeata em volta da corte. E que fez o ministro Gilmar Mendes? E não fez antes o ministro Eros, porque as informações lhe foram negadas. O juiz teve a audácia, o descomedimento, a leviandade de não informar tempestivamente a esse tribunal, como já não o fizera no STJ, argumentando que não se juntara a cópia da impetração. Ganha-se tempo. Quando sobrevém a liberdade, o pedido, que era preventivo, convola-se em liberatório. A crônica da morte anunciada se ultima. As prisões se efetivam contra aqueles protagonistas nominados meses antes pela informação privilegiada dada a jornalista da Folha de São Paulo. Pois bem, o que acontece então? Não podemos ver nada. Todos são transportados algemados, submetidos à mais completa execração. A TV Globo filmando tudo. Na casa do prefeito Pita, que não tem nenhuma ligação com o meu constituinte, mas forcejava-se a competência fictícia de São Paulo. E o juiz da Sexta julga crime de lavagem e julga crime contra o sistema financeiro. Qual é a denúncia? Artigo 333 do Código Penal. Que quadrilha? São 3 os réus. Quadrilha tem que ter 4. Não tem quadrilha nenhuma. Pois então, prossegue a nossa luta. E o ministro Gilmar Mendes, depois de dar uma aula da sua cátedra de professor e eminente jurista, com uma postura exemplar, uma decisão pedagógica, o que faz a polícia em São Paulo? Retarda a soltura pela madrugada toda. A ordem chegou 11h30 da noite, aproximadamente. Só efetivam a liberação já de manhã. Minha mãe tinha falecido uma semana antes, eu fui seguido, chegando em São Paulo. Eu estive num restaurante um mês antes da soltura, e tentaram dizer que eu teria tido contato com o assessor do ministro-presidente da casa, o que evidencia, eu fui num restaurante japonês sim, um mês antes, no dia que impetrei o pedido preventivo no Supremo, o que evidencia que eu fui possivelmente grampeado, possivelmente seguido. Não se olha só a postura execrável e reprovável da autoridade policial, que se vale da ABIN, que se vale de investigador particular, mas até os advogados, que foram perseguidos na ditadura, prenderam o Evaristo de Moraes, prenderam o Heleno Fragoso, prenderam o Jorge Tavares, prenderam o Sobral Pinto. Agora eles fazem outro tipo de prisão. E-mails entre advogados, e-mails, o meu escritório com o escritório de Pedro Gordilho, com o escritório de Fernando Neves, com o escritório de outro colega nosso de Brasília, Madeira, as nossas falas interceptadas, argumento canhestro da polícia. No telefone, não é o advogado grampeado, é o alvo. No jargão policial, o alvo é o investigado. Se eu for numa cadeia de segurança máxima e estiver falando com o meu constituinte, não podem ouvir a minha conversa. Pois bem, neste episódio, este delegado acha que pode e ouve, e na realidade fica antecipando o que a defesa fará ou deixará de fazer. Sabiam da impetração do habeas corpus preventivo, armaram uma campana. Daniel Dantas foi preso neste dia no meu escritório. Eu fui seguido quando cheguei em São Paulo. Sabiam para onde eu ia. E ele foi solto às 5, e a ordem de prisão foi às 9 da manhã.
e ao meio-dia ele estava preso novamente, no escritório do advogado. Onde nós estamos? Terminou? Excelência, me perdoe, a Igreja Corte, o tom de desabafo, mas eu comecei a advogar no tempo do regime militar, conheci as vicissitudes da ditadura, nunca me senti perseguido, nunca me senti vigiado, e o Supremo também, salvo o episódio que mancha a história do afastamento de 3 ministros, também nunca foi molestado. É uma luta das forças do direito contra as forças de um Estado policial que se pretende implantar no país. Nada mais justo do que a concessão da ordem, nada mais justo do que a sua mantença, mais justa ainda a postura da douta presidência, que não aceitou a retaliação de um magistrado de primeiro grau, que por via oblíqua desobedeceu uma ordem emanada de nossa Suprema Corte. Eu agradeço a atenção e me excuso por eventual excesso no tempo e por eventual irresignação, fruto da minha formação democrática, que herdei de meu pai.